Só tem um problema que eu acho que você esqueceu de apontar que é muito importante. Que a gente tem uma estrutura que não foi o Bolsonaro que criou, que é nociva à população. Todas essas leis, nossas leis tributárias, nossas leis administrativas, essas coisas elas são imprescindíveis para que a gente tenha um avanço econômico. A mudança delas, quer dizer. A mudança delas, exato. Porque você falou do dólar, né? Por que o dólar está tão alto? Porque a gente não é um país industrializado, a gente não produz nada de valor agregado. Tudo que a gente faz é produzir coisa que sai da terra, entendeu? Então isso, no mercado global, deixa o Brasil, a moeda brasileira, muito frágil. O que a gente faz para mudar isso? A gente tem que industrializar o país. A gente tem que produzir coisas que são hoje produzidas na China, aqui. Entendeu? E essas coisas só não vão acontecer enquanto a gente tiver essas leis, onde a gente fica cobrando o imposto do produto da indústria antes dele ser Mas deixa eu te falar, Monark, vê só. Você tem razão num ponto, mas eu acho que você está errado em outro ponto. Vou explicar por quê. O Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo, dos anos 30 aos anos 80. O Brasil país que teve maior crescimento econômico, teve um milagre econômico, tudo isso. Dos anos 80 para cá, quando teve a crise da dívida mundial, teve a crise do petróleo antes, depois a crise da dívida nos países de capitalismo periférico e tal, o Brasil passou por um processo de reprimarização. O que quer dizer isso? A indústria foi perdendo, o Brasil foi se desindustrializando e a pauta econômica do país e a pauta exportadora foi virando para produtos primários. O que é produto primário? É produto agrícola, é carne, é minério de ferro, ou seja, é produto que não agrega... Commodity, que não agrega valor aqui. Né? Outro dia eu estava conversando com um cara do Rio Grande do Sul, nós estamos exportando boi in natura, boi vivo. Caralho. Cara, isso é uma falta de... Sim, não tem nada, não agrega nada aqui. A gente só produz alimento e exporta lá para fora. E às vezes você importa carne da China. É um negócio absurdo. É voltar a uma lógica colonial, onde o Brasil exportava cana-de-açúcar para Portugal e para Espanha e comprava o açúcar refinado. Sim. Certo? Então, essa desindustrialização foi acontecendo ao longo das últimas décadas no país. Mas a razão principal dessa desindustrialização não é o sistema tributário. Será? Tá. Vou te dizer. O que você acha que onde eu discordo de você? O sistema tributário brasileiro é um sistema absurdo. Mas não porque ele cobra imposto demais, mas porque ele cobra imposto errado. Concordo. Certo? Sim. Então, qual é o problema do nosso sistema tributário? Ele cobra sobre consumo e, de algum modo, sobre produção e cobra menos sobre patrimônio e renda. Isso é uma desproporção no mundo. Você pega os países da OCDE, você pega a Europa, pega os Estados Unidos, pega a Chile, pega a Argentina, não tem nada igual ao Brasil. 49% da arrecadação de impostos no Brasil é sobre consumo. E essa arrecadação, ela é a mais desigual, Ferrez. Ela é a mais desigual pelo seguinte, se nós 4 aqui estamos no mercado e a gente encontra o cara mais rico do Brasil, tal, enquanto o cara do Facebook no Brasil não sei o quê, cada um vai encher o carrinho e cada um vai pagar o mesmo imposto. Quem ganha um salário mínimo gasta a sua renda com alimento, com coisas para sobreviver. Quem ganha 200, 300 mil reais por mês, né, ele pega essa renda e aplica no mercado financeiro. Vira dividendo. Nem produzir, ele produz Nem mais. produz. E isso é isento de imposto. Então, proporcionalmente, o cara que vai lá e compra tudo, ele gasta toda a renda dele comprando, ele paga mais imposto proporcionalmente do que quem ganha 200, 300 mil. Com certeza. O que nós temos que fazer? Uma reforma tributária que reduza imposto sobre consumo e aumente imposto sobre grandes fortunas. Crie imposto sobre grandes fortunas. Recrie imposto sobre lucro e dividendo, que só o Brasil não tem. Da OCDE, só o Brasil e a Estônia. Ele Não tem sobre a renda, imposto ele tem sobre fração de renda se você teve um ganho de capital. Só sobre isso, mas não sobre o capital inteiro. É isso. Não tem sobre dividendo, cara. Um CEO de uma grande empresa que recebe 25 milhões no fim do ano de dividendo, ele não paga imposto. Isso é absurdo, na minha Enquanto opinião. um professor universitário, um médico, um psicólogo, qualquer profissional que ganha ali, no seu imposto de renda, ele paga 27,5%. Tá errado. Imposto sobre grande herança, tem que cobrar. Imposto sobre operações financeiras dos bancos, de fundo imobiliário, tem que cobrar. Então, não é um problema simplesmente dizer, tem muito imposto no Brasil. Não, tem imposto mal cobrado. Você tem que reduzir do trabalhador, da classe média, do pobre, que hoje paga proporcionalmente muito, mas você tem que aumentar
na renda e no patrimônio do andar de cima, que muitas vezes hoje não paga nada, cara. Cara, eu concordo plenamente com você. A única coisa que eu discordo é que isso vai ajudar na questão da indústria, entendeu? Tipo, a gente vai ajudar na questão da arrecadação. Posso falar da indústria? Que eu fabrico, Manda. fabrico coisas, eu posso falar da questão da indústria. Como fabricante, o Brasil tem um processo, não é só desse governo, tá? Claro. Já vem do outro governo também, de destruir a própria indústria, mano. Os caras abriram a porteira de importação de brinquedos, e eu lido com brinquedos, tá ligado? Na época do governo Dilma. Então, assim, quando entrou o governo Dilma, a gente, puta, vai ser da hora, tá? Os caras, pô, liberou. Aí o cara que fabricava sapato, os caras liberou também a importação de sapato. Ah, mas isso se não liberar é ir contra a globalização. A globalização só funciona pra nós, velho. Porque pra eles a gente não importa nada desse jeito. Entendeu? Mas aí eu discordo um pouco de você, sabe por quê? Pode ser um, tipo, rich people's problem, tá ligado? Sim. Mas, por exemplo, tem certas coisas que só não são produzidas aqui no Brasil, entendeu? Então, se você impede a importação delas, você acaba impedindo... Mas não é impedir. É restringir como eles fazem muito bem nos Estados Unidos. Por que pra eles a lei é da hora, pra nós não é? Então, o cara, você vai mandar alguma coisa para os Estados Unidos, tem restrição. Eu não posso importar um livro meu para os Estados Unidos, tem restrição. Tem restrição de eu exibir um livro lá. Entendi. Por que aqui é moda caralho? O gringo chega e ele faz o que ele quiser. Não precisa Entendeu? nem de visto, né? Complexo de vira-lata, criado lá atrás pela família do Buarque de Holanda. Aí já é uma história que nós trocamos todo dia. Né? Mas é criado lá pela família do Buarque de Holanda, esse complexo de vira-lata e tal. Então, a gente tem um problema muito sério. Porque para a gente fazer uma indústria, e que a gente tem muitas indústrias boas, inclusive, só que não consegue competir. É desigual, irmão. Sim. Um brinquedo sai por R$10 vindo da China e o cara para fabricar aqui é 55. Mas isso é muito culpa do imposto. Mas aí tem outra. Não é, mano. É Aí sim, onde é eu sim. quero Não é chegar. imposto. Na Aí onde real, eu quero sim. chegar. Não é imposto. Cara, todos esses países cobram também imposto sobre a produção. Acho que os Estados Unidos não cobram, a Europa não Mas cobra. eu sei que na indústria brasileira a gente tem um imposto que só é praticado aqui. Que é em cascata. Isso é um problema. Não, mas isso é uma questão de simplificação ou Mas por que a gente não pode complexidade melhorar esse tributária. problema? Eu Se é acho um que problema, pode tá melhorar. ligado? Tem que fazer uma reforma tributária. Entendi. É que eu acho que o principal problema tributário do Brasil não é a complexidade. O que você chama de imposto em cascata é uma complexidade de tributações. Tem ICMS, tem ISS, tem vários impostos que incidem. Existe uma proposta que está no Congresso Nacional, que era do IVA, Imposto sobre Valor IVA é Agregado, legal. IBS. Eu acho que é uma boa proposta porque ela simplifica. Ela junta esses tributos, você paga uma vez só, ela simplifica. Perfeito. Mas o maior problema tributário do Brasil não é a complexidade. É isso que eu queria deixar aqui. Tá, a eu complexidade entendo- é um problema. O maior problema é a regressividade, cara. regressividade. É uma injustiça Porque tributária. causa uma desigualdade social perpétua e sistêmica. E Mas some. eu queria tocar no ponto que eu acho que você tocou. De fato, você tem toda a razão. E o Ferrez complementou aqui. Isso não resolve o problema da indústria. Certo? Fazer uma reforma tributária não vai fazer com que o país se reindustrialize. Você vai poder distribuir melhor o fundo público. O que vai fazer, do meu ponto de vista, com que o país possa se reindustrializar? Além de proteção, né? Algum grau de protecionismo. Isso existe no mundo inteiro. Mas- A Europa protege a sua Eu indústria. entendo, Os mas é Estados Unidos perigoso protege a também, sua porque- indústria. Do jeito que você faz o patrocínio, você pode fuder ou tá certo, Tem que né? ser bem feito. Claro, Tem que ser isso tem muito que ser bem bem feito. feito, Não pode ser burro, porque senão vários produtos brasileiros precisam de insumos estrangeiros. Exato. Se você faz um protecionismo absoluto com Não, regra não. aqui, não sei o que, você vai encarecer o produto nacional Exato. também. Por exemplo, Isso tem que ser bem da pensado. hora. Agora, o outro ponto que eu queria dizer é o seguinte. Sabe, os países que estão hoje na ponta da industrialização mundial, né, estão investindo em pesquisa, ciência e com tecnologia. certeza. Esse Sim. é o ponto, cara. Esse é o ponto. A China está lá liderando a revolução do 5G, de inteligência artificial no mundo. Concordo Onde é que nós muito. estamos avançando nisso? Mas tu acha Muito, que concordo muito isso. pra gente chegar nesse ponto aí, a gente tem um problema mais fundamental ainda, que é o problema da educação. Sim. Como é que a gente vê É a o China? mesmo problema, É o Igor. mesmo problema. É o mesmo problema. É o mesmo. Pensa só. Educação. Você pensar lá, porra, uma ETEC, uma FATEC, um IPT, um Instituto Butantan, uma Fiocruz, centros de excelência Aham. do ponto de vista de produção tecnológica. Para que esses centros de excelência possam funcionar, possam se reproduzir e possam se ampliar, você começa lá atrás numa educação básica que seja de qualidade. Com certeza. Total. Investimento, valorizando profissionais educativos.